Viu só, pessoal? Tranquilo, lembrem sempre disso. Não quero fazer isso, estou com preguiça, só acho que tá na D, tá tudo certo. Estamos, né, estamos já acertados. Queridos, então vamos agora para o grande problema da noite, que é o rendimento. O rendimento aí tira sono, aflige muita gente, é um caso especial não muito amistoso. E devido às inúmeras questões em plantões e dúvidas e problemas e ameaças físicas, né, que o professor sofreu ao longo do tempo, eu vou mostrar para vocês um mecanismo para você fazer rendimento, tá? Tipo, professor, eu sei pensar, eu penso do meu jeito, eu faço. Querido, que coisa boa. A pluralidade de raciocínios é o que enriquece a matéria. Mas assim, ó, nem todo mundo tem esse arcabouço teórico, sabe? Esse monte de conceitos e matemática tão apurada. Então, tem como a gente conseguir fazer rendimento, que é uma questão dificílima, mesmo sem ter uma base muito grande? Tem. Eu vou te ensinar como você faz. Mas você tem que seguir ipsis literis, ou seja, passo a passo, que eu vou te mostrar. Repito, é o caso mais difícil. É o que torna a estequiometria muito complexa em algumas situações. Ou seja, é o caso preferido do Enem. Verdade, o Enem sempre cobra essa naba aí. Pronto, falei. Vamos lá. Quer ver? Rendimento. Com o tempo eu comecei a pensar como é que o aluno, aquele que está tendo contato pela primeira vez, sabe, ou com estequiometria, como é que ele enxerga as coisas que a gente está dizendo? O senhor não enxerga, professor, né? É grego, o senhor está falando grego, eu não entendo nada, é impossível, está escrevendo aí, sei lá, né, de que jeito, parece hieroglifo, não dá para entender nada. Como é que o senhor quer que eu compreenda alguma coisa? Pois é, então eu vou elencar algumas palavras-chave e vou te mostrar alguns passos para organizar as suas ideias, para você começar devagarinho, né, entender informação, organizar os dados e assim montar uma reação que fala em rendimento. A primeira coisa que eu julgo ser importante sobre rendimento é entender que o rendimento vai falar sempre sobre o produto. Ele diz respeito ao produto, tá? Ele indica ou determina a quantidade formada de produto. A quantidade de produto formado. Tudo bem? Ou seja, o rendimento sempre vai fazer alusão ao produto e não ao reagente. A gente não está nem aí para o reagente, a gente quer saber de produto. Quanto de produto foi formado? Ora, quem vai te dizer é o rendimento da reação. Entretanto, o rendimento precisa estar sendo associado na tua cabecinha sempre a uma palavra que é sinônimo. A gente chama de eficiência. Rendimento é a eficiência de um processo. Eficiência de um processo. De um processo. Ou, para ficar melhor, assim, mais didático, de uma reação. De uma reação. Isso é o rendimento. Tá, professor? E daí? Não tranca, querida. Saúde. Tudo bem? E daí, professor? O que significa isso? Ó, vou mostrar. Em outras palavras, o rendimento mostra a diferença entre o ideal e o real. Entre o que você deveria obter e o quanto você realmente obtém. Ele mostra a diferença entre o teórico, ou seja, o ideal, diferença entre o teórico
Vou colocar aqui entre parênteses ideal, né? Não ideal enfim, conveniente, tal, que você deveria ter, mas sim o que a idealidade nos mostraria. E o prático, ou e a prática, que seria o real. Entre o teórico e o real, ou seja, o prático. Prático, o real. Aí tu pensa assim, tá, eu só acho que não sei o que significa rendimento. Querido, acredita, é a mais difícil, né? Então, se todo mundo soubesse direitinho, não seria mais difícil. Vou dar um exemplo super básico para você, não copie agora, tá? Só prestem bem atenção. Vamos supor que você tem uma caixa d'água aqui. E essa caixa d'água tem tudo isso aqui de água. E você quer transferir esse conteúdo aqui dessa caixa d'água para essa caixa d'água aqui. Vamos brincar de vasos comunicantes. Um pouquinho de física. Assim, graças à diferença de altura, eu vou ter uma passagem espontânea dessa diferença de potencial para essa. Isso pode ser feito com caninho. Então eu posso pegar um caninho, tá? E vou colocar um caninho daqui até aqui. Eu vou colocar esse caninho mais aqui em cima, para que passe completamente. Tá bom? Ah, você não acredita que eu estou fazendo isso. Assim, tá? E vai passar o caninho aqui. Vamos supor que no meio do caminho hajam furos no cano, todo furado. Aí a água começa a sair aqui, ó. Começa a sair aqui. Então, se eu tinha aqui, sei lá, X litros, eu não vou chegar a X litros aqui. E isso é o rendimento. O rendimento ideal, tecnicamente, deveria ser XX, 100%. Mas o rendimento real é a mesma quantidade do ideal não faz 100%. Ou seja, vai fazer 50%, 30% que deveria. Então, esse é o grande problema do aluno. Entender que, na teoria, 10 gramas de reagente, por exemplo, tem que fazer 10 de produto. Só que se o rendimento na prática não for de 100%, que é muito comum, na verdade é o normal, você vai ter, por exemplo, 50%, os mesmos 10 gramas de reagente fazendo 5 gramas de produto. É isso que é o rendimento, é eficiência. Tá, mas e por que essas coisas acontecem? O cano pode estar furado. Alguém pode, de forma equivocada, ter colocado mais pro canto, tá vazando água aqui. A minha outra caixa d'água pode estar com problema, pode estar entupido o meu cano aqui. Ó, o reator não tá legal, a pressão não é adequada, a temperatura, não tem como saber essas coisas. Então a gente sempre vai ter uma informação ou para descoberta ou sobre o rendimento do processo. Então eu vou colocar aqui para vocês, tá? As duas possibilidades. Se for a primeira, é uma barbada. E eu acho que isso aqui é difícil porque os alunos fazem em muitas partes, muitas etapas. Aí ele fragmenta tanto que ele não lembra o que ele está fazendo no final. Isso é bem ruim. Então eu vou sugerir que você saia da sua zona de conforto e faça regras de 3 compostas. Vamos começar com as regrinhas de 3 compostas. Tem que fazer. A primeira forma é a mais fácil. Você vai fazer assim, ó. Primeira linha. O reagente 1, tá? Ó, ele vai fazer o produto 1 da primeira linha, que são as informações teóricas, ok? Ou seja, ideais, e isso sempre vai ser 100%. 100%, tá vendo? Porque isso aqui é o ideal. Isso aqui é a primeira linha, tá vendo? Primeira linha. Salada, tabelinha, MV. Então, na sua primeira linha, você vai botar a informação do reagente, eu não sei qual é, pode ser o mol, pode ser a massa, mas você vai botar a informação do reagente, faz a informação do produto e isso é 100%. Tudo bem? É assim que você vai fazer. Aí na segunda linha, você vai ter o dado da questão. Então a própria questão vai te dar uma informação de reagente, que vai fazer uma informação de produto, e essa informação de produto é 100%, porque é uma regra de 3 composta, tá vendo? Ela tem 3 colunas. Assim. Então, você vai ter provavelmente uma informação de reagente, e essa informação de reagente vai fazer uma informação de produto.
essa formação aqui de produto muito provavelmente seja o teu primeiro X. O primeiro xizinho da sua conta. É isso que você tem que fazer. Nesse tipo de questão, eles vão dar para você um rendimento. Então eles vão dizer assim, ó, ou desculpa, eles vão pedir para você o rendimento. Então, quando eles pedirem o rendimento, você vai fazer assim, ó, o rendimento que você tem que descobrir vai ser a sua segunda incógnita, Y, tá vendo? Ali embaixo. E aí você vai ter uma terceira linha. Meu Deus do céu. Terceira linha. Terceira linha. Nessa terceira linha, a mesma quantidade que você tinha aqui em cima de reagente, tá vendo? Ó, reagente, assim, a mesma quantidade 2. Deixa eu colocar. Ah, mas tá muito confuso, pessoal. Vai ficar fácil, tu vai ver. O mais confuso é tentar fazer a questão sem nada. Vai ser igual a um terceiro dado sobre o produto, que sempre vai ser informado pela questão. A questão vai dizer assim, ô querido, olha só, a gente fez tanto de produto, qual é o rendimento? Como é que eu vou saber? Eu não sei quanto é que era para fazer. Ah, então tá aqui, ó. Isso era quanto era para fazer, entendeu? Isso aqui vai ser dado pela questão. Eles vão te informar. Então, isso aqui, essa técnica que eu tô te mostrando, você só pode fazer quando a questão perguntar o seguinte, ó. Qual é o rendimento da reação? Quando a questão perguntar qual é o rendimento, aí você faz isso. Qual é o rendimento da reação? Ok? Se a questão não perguntar o rendimento, querido, professor, é muito fácil, era só fazer como a gente fez antes, fazer uma porcentagem no final. Foi o que eu fiz ali. Entretanto, se a questão não te perguntar o rendimento, tu nunca vai acertar se fizer isso. Nunca. Sabe por que tu nunca vai acertar? Porque se você quer obter uma quantidade, você sempre vai ter que colocar mais reagente para fazer aquilo. Porque a sua quantidade de reagente não é a ideal. Não faz aquilo que você tem que fazer. Não entendi. Ó, eu tenho que encher toda aquela caixa d'água. Só que meu cano está furado. Então, uma caixa d'água igual a essa não vai encher aquela caixa d'água. Eu vou precisar de mais. Eu vou precisar de mais água aqui em cima. Então, isso que tecnicamente seria suficiente para encher isso aqui, não é. Eu vou precisar de mais água para fazer o que na idealidade isso aqui faria. Esse é o problema. Um rendimento abaixo de 100% ocorre quando o seu reagente não faz tudo o que deveria fazer. Não produz o quanto deveria produzir. O reagente não produz o quanto deveria produzir. Tá, e daí, professor? E daí que é onde todo mundo erra. É a segunda forma. É o popular de trás para frente. Segunda forma. Na segunda forma, a linha de referência que você tem, que é a da tabelinha MMV, ela precisa ser corrigida. Por quê? Porque o seu reagente não faz o que ele deveria fazer. Ele não faz o 100%, entendeu? Então, em virtude disso, você precisa corrigir a proporção. Então, como é que fica? Fica assim. Vou te mostrar. Primeira linha. Você vai pegar a primeira linha exatamente do mesmo jeito como a gente sempre fez, da tabelinha MMV. Aí você vai pegar a informação do reagente. Tá? Eu vou chamar de reagente da primeira linha da tabelinha MMV. Tipo mol do reagente, massa, volume, não sei. A informação do reagente. Essa informação do reagente tem que fazer o produto. Total, 100%, porque a primeira linha é a referência ideal, 100%. Entretanto, olha ali, agora vem, é agora. Dá a mão para a pessoa que você mais gosta da sala. Pedro, pelo amor de Deus, dá a mão para a Vitória. Segunda linha. Ó, o mesmo reagente de cima, tá vendo? Ó, a mesma coisa, a mesma caixa d'água, ali, ó, tá vendo? Ó, vai fazer uma outra quantidade de produto. Por quê? Você vai colocar o seu X aqui, esse aqui vai ser o seu primeiro X. X, tá vendo? X, assim, isso.
Porque o rendimento não é 100%. Porque você vai ter um rendimento qualquer. Eu vou chamar o rendimento de rendimento. Rendimento. Tá vendo? Então você vai estabelecer a proporção entre o reagente e o produto com aquele rendimento. Tipo, como o meu cano tá furado, uma caixa d'água que deveria encher toda essa caixa d'água, enche metade. É isso que eu estou dizendo para você. Porque o rendimento dela é, então, 50% desse processo de enchimento. Tá aí, o que eu faço na terceira linha? Na terceira linha, você vai descobrir a pior coisa possível. Você vai descobrir o quanto de reagente você vai precisar para produzir, uma quantidade qualquer de produto que eles vão te dar. Eles vão dizer assim, querido, eu quero fazer Ritalina. Eu quero fazer, sei lá, 300 mil comprimidos. Só que o rendimento da reação é 50%. Quanto que eu vou precisar de reagente? É isso que eles vão te perguntar. Sabe? É tanta informação que a tua cabeça, até tu organizar as coisas, leva uns 15 minutos. Até tu fazer a primeira linha, mais 15. E não é uma rave, é uma prova, né? Você tem um tempo, exatamente. Você não pode, sim, durar o resto da vida. Então tem que cuidar, exatamente. Não dá pra ficar fritando lá. Exatamente, pronto, falei. E aí o que acontece? Ó, você vai ter o rendimento que eles vão te dar na questão. Rendimento. E aí você vai ter um valor de produto. Um valor de produto que eu vou chamar aqui de P3 também. P3 assim, tá? P3. Por que é P3? Porque queria o P2? O P2 está aqui. Né? Ó, P3 porque isso aqui vai ser dado informado na questão. Pela questão. Tá? Então, em suma, isso aqui sempre tem que ser dito pela questão. De uma forma ou de outra tem que ser dito pela questão. Então, quando é que eu faço essa segunda forma aí? Essa segunda forma aqui eu faço quando eles te derem o rendimento. Quando você tem o rendimento. Quando o rendimento é dado. É dado. Dado. Tá? Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu não estou te pedindo para você pensar como eu penso. Eu só estou dizendo para você que se você quiser acertar uma questão que é muito difícil, existe uma forma, que é montando uma regra de 3 composta, você consegue chegar sempre lá. Eu coloquei o valor das incógnitas, onde você vai achar o primeiro x, o y e assim por diante. E eu vou provar isso para você. Tá? Vou pegar aqui questões do Enem, vou pegar uma questão aqui que eu preparei para ti que é muito boa, para a gente ver essas duas formas. Vamos começar devagarinho aqui, com calma. Vamos fazer a primeira questão, que é a questão do livro. Eu só vou pedir uma gentileza, você poderia, por favor, apagar esse O que está aqui? Porque acidentalmente o professor acabou, faça como eu fiz, acidentalmente eu acabei digitando um O a mais, peço perdão. Tudo bem? Vamos devagarinho então, vou provar para você que existe salvação. Professor, mas eu prefiro pensar, mas tu vai pensar. Eu vou narrar para você o problema, tudo direitinho, e vou dar todas as dicas para você montar isso. Vamos lá. Determine o rendimento do processo. Antes de continuar, pergunta, pessoal. Eles me deram o rendimento ou pediram para eu descobrir o rendimento? Então é a primeira forma. É aquela ali que você vai usar. Se não quiser ler o resto da questão, pode só sair montando aquilo lá que sempre vai dar certo. Não tem erro. Vou ler com você direitinho. Da obtenção de ferro metálico a partir da decomposição de 1000 kg de hematita. 1000 kg tem que estar marcadinho com sua caneta estabilo. No qual observou-se a formação de 560 kg de ferro metálico. Tem que estar marcado também. Aí tu vai me criticar assim, professor, faço de um jeito muito mais fácil que tu. Claro, querido, porque você tem os seus recursos prévios, mas nem todos pensam matemática como você. Nem todos têm a sua capacidade, sua potencialidade, seu brilhantismo em raciocínios algébricos. Então, cabe ao educador fornecer todas as ferramentas possíveis e até para as pessoas que dominam isso, ter visões talvez mais amplas ou então diferentes para poder enxergar as coisas. E é por isso que eu vou fazer desse jeito. Então, vamos começar devagarinho. Vamos começar a montar ali a minha conta. Bom, eu vou fazer aqui para você três
tracinhos assim, para dividir em 3 colunas. 3 colunas, 3 linhas. Vamos fazer uma regra de 3 composta, tá? Tipo uma tabelinha assim. Pronto. Vamos lá, vamos colocar aqui. Beleza, fechou. E aqui também fechou. Agora eu vou começar aqui, eu tenho linha 1, 2, 3, vou escrever só para não me perder, vou tentar seguir aquele modelo ali. Primeira linha, segunda e terceira. Tá? Isso aqui eu fiz de forma empírica, ou seja, depois de milênios dando aula e fazendo plantões e tentando entender o que normalmente os alunos encontram de dificuldade em rendimento, eu cheguei nesse ponto aí. Tá? Então você pode tentar usar para acertar as coisas. Vamos começar. Ele disse assim, ele quer saber, determine o rendimento do processo. Pronto. O rendimento do processo vai ser a sua pergunta final. Tá vendo? Você vai colocar aqui. Rendimento do processo. Então tu já sabe onde vai ali a tua... Vou colocar Y, tá? Assim. E você já sabe que as 2 primeiras linhas vão ser as referências ideais, ou seja, com 100%. Assim, então já está melhorando, já estou conseguindo completar os meus dados. Tá, mas o que eu coloco ali nos outros lugares? Bom, ele fala na questão que você tem 1000 quilos. 1000 quilos você vai ter que colocar na informação aqui, ó, dado pelo exercício. Então eu vou colocar 1000 quilos. 1000 quilos de hematita, que é Fe2O3. Como é que eu sei que isso aí é hematita? Porque você obteve ferro a partir dela, então ela é o reagente. Ok? Quando eu coloquei esse valor ali, eu já sei o que eu preciso localizar aqui em cima. Mas eu não vou colocar ainda, tá? Mas eu já sei. Como o professor mostrou na tabelinha para você, ó, aqui vai ser o mesmo valor, tá vendo? Porque aqui você está comparando o quanto 1000 quilos tinha que fazer de produto, se fosse 100%, e aqui embaixo você vai ver o quanto que 1000 quilos realmente está fazendo de produto. Oi? O reagente da segunda linha, querida, é a segunda informação sobre o reagente. A primeira linha sempre sai da equação, da tabelinha MMV. Nunca se coloca nada do exercício na primeira linha da questão. Jamais. Então, você vai colocar aqui embaixo 1000 quilos de Fe2O3. Assim. E até, se quiser, ó, como o professor falou, você já pode colocar aqui, ó, produto 3, é a informação do produto dado pela questão, informado pela questão. E a questão disse que você fez de produto 560 quilos de ferro. Tá vendo? Então já melhorou bastante a minha conta. Eu já sei também que aqui tem que ir meu X, tá vendo? Esse vai ser meu primeiro X, é sempre assim. E ali em cima eu já sei o que colocar, porque a primeira linha sempre sai da tabelinha MMV. Em nenhuma circunstância a primeira linha vai ser diferente. Tá, pessoal? Muito difícil, muito complicado. Na verdade não é, querido. Olha só, olha que interessante. Completa a primeira linha e eu vou narrar para você toda a minha construção aqui para tu ver como faz sentido, tá? Vamos lá. Aqui em cima eu preciso... Oi. Sim, agora a gente vai para a nossa tabelinha MMV. Aqui em cima eu preciso da massa do Fe2O3 e aqui, ó, eu preciso, como ele está citando massa nessa coluna de Fe2O3, eu vou precisar da massa de Fe2O3 ali também, tá? O meu X aqui, inclusive, vai ser de massa de Fe. Desculpa, eu falei Fe2O3, né? Fe. Então eu preciso dessas duas informações. Como a Laura Almeida comentou, vamos agora para a minha tabelinha MMV extrair a primeira linha. Ah, pessoal, muito difícil. Não, querido, vamos lá. Primeiro, balanceamento da equação. Vamos balancear. Nada se cria, nada se perde. Daqui para cá se perdeu. Não pode. Então, se eu tiver um Fe2O3, eu vou ter 2 Fe aqui. Tá, mas eu vou ter 3 oxigênios. Como é que eu vou ter 3 oxigênios lá? 3 meios. Não trabalhamos com fração. Ok, se você não quiser fazer com fração, você pode multiplicar esse aqui por 2. Tá vendo? Assim. Este aqui por 4. E o próximo por 3.
Pronto, apenas números inteiros. Mas aí, pessoal, entra uma coisa que é muito importante. Você sabe realmente o que significa proporção? Claro que eu sei o que é proporção. Eu falei para você em uma palavra. O que é uma proporção? É uma divisão. A quantidade de vezes que o número 4 é maior que o número 2 é igual à quantidade de vezes que o número 2 é maior que o número 1. Você não precisava ter se preocupado com o oxigênio, porque ninguém falou do oxigênio. Então você podia abstrair o oxigênio. As únicas informações que vocês estão buscando nessa tabelinha é a massa disso aqui e a massa disso aqui. Ou seja, você quer esse dado e esse dado aqui. O resto, querido, não estamos nem aí. Não queremos saber. Portanto, você não precisava ter se preocupado com o balanceamento do oxigênio ou ter feito várias vezes e perdido um tempinho aqui. Você poderia ter ajustado somente esses dois e beleza, esquece o oxigênio. Afinal, todo o ferro que você tem aqui veio daqui. Tá vendo? Então, o número de ferros que você tem nessa partícula tem que ser igual ao número de ferros que você tem aqui. 2 ferros aqui, 2 ferros aqui. Tudo bem? Bom, feito isso, vamos para a linha da massa. Na linha da massa, você vai pegar os valores da tabela e vai preencher ali. 56 vezes 2, 16 vezes 3. Isso vai dar 112, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, 112 mais 48, 160. Ó, esse é o meu primeiro valor. Vou colocar lá em cima. E do ladinho, 2 vezes 56, porque a massa do ferro na tabela é 56. Pronto. Agora eu vou pegar essas duas informações e vou colocá-las aqui no meu esquema, dessa maneira. E aí eu vou te mostrar como a construção dela narrando faz sentido. Quer ver? Vamos lá. Ó, vou colocar aqui para você. 160 gramas de Fe2O3 estão para 112 gramas de Fe. Pronto. Agora tudo faz sentido. Nada faz sentido. Regra de 3 tem 3. Tem 9 coisas aí. Isso não é regra de 3 em lugar algum. Calma, querido. Respira fundo. Eu vou te mostrar como faz sentido. Oi. Não tem problema estar em gramas? Nenhum. Isso é uma coisa como a gente viu na aula passada. Não importa se você usa grama em cima e quilo embaixo, desde que você lembre que aqui do outro lado você também vai achar em quê? Em quilo. Aí tu pensa assim, não pode ser. Olha só, qual é a diferença entre 100 quilos e 50 quilos? E entre 100 gramas e 50 gramas? E entre 100 libras e 50 libras? Qual é o quociente ali? 2. Tu viu que não importa? Sabe por quê? Porque eu quero saber quantas vezes esse número é maior que esse. É isso que a gente faz quando a gente vê proporção. Tudo bem? Então, queridos, não importa se você usa aqui grama ou quilo, não interessa. Só você não pode cometer um equívoco, tá? Se você bota quilo aqui, você lembra que você vai obter em quilo aqui também. Só isso que tem que lembrar. Bom, então vamos lá. O que é a proporção mesmo? Não estou entendendo muito bem. Ó, quando você lê a primeira linha, você está lendo o ideal. Você sabe que 160 de hematita tem que fazer 112 de ferro se o rendimento for 100%. Então, quando você leu isso, você sabe que a quantidade de vezes que a hematita é maior que o ferro, em um rendimento de 100%, tem que ser igual à quantidade de vezes que 1000 quilos é maior que X quilos, se o rendimento for 100%. Entendeu? A diferença, a variação daqui para cá, tem que ser exatamente igual à variação daqui para cá, se o rendimento for igual, 100%. Então, em outras palavras, se 160 gramas fazem 112, se fosse 100%, então 1000 quilos, se fosse 100%, faria X. E eu preciso saber, quanto é que vai dar meu X? Impossível, Bhaskara. Não, isso é uma matriz, para mim é uma matriz já. Né? Já tem coluna, tem linha matriz, fechou. Calma, querido. Como você faz regras de 3 compostas?
Ó, daqui para cá o 100 não mudou, então esquece o 100. Olha só o que mudou. Daqui para cá o número mudou, né? Daqui para cá ele mudou também, né? Concorda pra mim? Comigo? Tá, então como é que eu faço essa conta? Só vou fazer, putz, que droga. 1000 vezes 112, 112, 1100, meu Deus do céu, 112 mil, Jesus amado. 112 mil dividido por 160, faz a casinha, faz casinha, faz a casinha, isso. Vamos tentar. Querido, tu pode tentar por probabilidades, por possibilidades. Quer ver? Olha só, eu vou te dar um jeito mega burro de fazer isso, porque eu sou muito burro. Olha daqui pra cá, assim. Diminuiu, né? Então, daqui pra cá o número tem que diminuir igualmente. Aí tu pensa assim, tá, mas e quanto é que diminuiu? Faz em porcentagem. Oi? Faz em porcentagem. Como assim? Desconta 10%. Tipo numa loja. Vai comprar alguma coisinha, é 160, e aí tu chega pro vendedor e diz, 10% e um copo d'água não se nega a ninguém. Aí ele já começa a partir daí. Aí você já começa a dizer, fala da sua infância sofrida, fala das suas origens, né, enfim, complicadas. Diz assim, tu sabe que eu moro em Canoas. Ele vai ficar intimidado e já vai te dar 20. Aí tu já começa assim, aí tu pensa assim, ó, pô, se eu ganhasse 20% de desconto em 160, deixa eu ver, 20% de 160 dá 32. Daí 160 menos 32, será que... Não, vai dar 128, 128, não é aquilo ali, né? Não. Bota mais 10% aí pra mim. Como assim mais 10%? Pleiteia mais 10%. Diz assim, né? Ameaça, olha, porque eu vou pagar meu dinheiro. E meu dinheiro eu sei que daí não tem o juro do cartão, a gente pode... Pra levar agora, então. Pra levar agora. É como o Bruno faz. Aí se não dá, ele ameaça a mãe, ameaça a família. Eu tô com a tua mãe em cativeiro. Aí começa assim, o Bruno faz assim. Bota mais 10%. 10% aqui. Fecha 30% pra mim. Quanto é que é 30% de 160? 3 vezes 16. 48. 160 menos 48. Quanto é que dá? Viu como é que deu? Olha ali, ó. Menos 30%. Tem que tentar de todos os lados. Menos 30% daqui para cá. Então, quando você pega daqui para cá a variação, ela também tem que ser igual. Você vai pedir um descontinho de 30%. Menos 30%. Também, como é que eu vou descontar 30% disso aqui? 30% de 1000 é muito fácil de fazer, dá 300. Quanto é que vai dar meu x lá? 700, viu? Mas se você quiser fazer multiplicando em x, você pode fazer, não tem problema. 7 vezes 2 dá 14. E aí 7 vezes 1 dá 7, mais 1 dá 8. E aí você vai... Ou na verdade é 7 vezes 6, né? Perdão. 7 vezes 6 dá 42. E aí vai, 7 vezes 1 dá 7, mais 4 dá 11. 11, 2, 112. Dá para fazer também, fica à vontade. Mas eu fiz assim, o professor é muito burro e adora um desconto. Dá 700 quilos. Agora, olha como faz sentido a minha fala. Nada faz sentido aqui hoje. Nada. Claro que faz, querido, pelo amor de Deus, olha só. 160 gramas de hematita tem que fazer 112 de ferro. Isso se fosse 100% rendimento. Então, 1000 quilos tem que fazer 700 se o rendimento for de 100%. Mas o rendimento não é 100%, porque eu não sei quanto é que é, mas eu vou descobrir. E sabe por que o rendimento não é de 100%? Porque 1000 quilos deveriam fazer 700 se fosse 1000. 100%. 100%. Mas 1000 quilos fizeram quanto? Então não fez 100%, porque se fosse 100% deveriam fazer quanto? 700. Mas fez quanto? Então não é 100%, porque 100% é quanto? 700. Tá, e quanto é que dá ali o rendimento então? Daqui para cá baixou quanto? Desconto. Adoro desconto. 700, desconta 10%. 70. Isso, 630. Bota mais 10% em cima. 140. Quanto é que dá 700 menos 140? Né? Você descontou 20%. Foi isso que você fez. Então daqui para cá, você fez um descontinho de 20%. Prontinho. O seu Y, porque daqui para cá você descontou 20%. Viu só? Então o seu Y vai dar 80%. Professor, eu faço de um jeito muito mais rápido. Querido, eu fico feliz, muito feliz mesmo. Eu também, assim, eu não faço tudo isso aqui que você fez. Quando eu quero enxergar tudo, ou eu estou atrapalhado, eu faço. Porque tem alguma coisa que eu estou esquecendo, alguma informação que eu não estou enxergando. E desse modo, você enxerga toda a reação caminhando de forma conjunta, uníssona.
Você enxerga tudo o que acontece. Você começa a forçar na sua cabecinha uma noção proporcional, que é de grandezas. Quantas vezes uma coisa é maior que a outra? É vezes, sabe? É quociente, é razão, multiplicação. É isso que a gente faz aqui. E faz muito sentido, ó. O número de vezes que 160 é maior que 112 é igual ao número de vezes que 1000 é maior que 700. Mas isso só se fosse 100%. Portanto, se não é 100% o rendimento, 1000 que deveria fazer 700, acabou fazendo 560. Então, se fazer 700 era para um rendimento de 100%, faria se fosse 100%, 560 é para um rendimento de X. Funciona assim. Fez sentido? Aí você pensa, tá, professor, eu já sei disso. É? Então tá. Vamos fazer esta questão agora aqui, que é a questão de número 84. É uma das questões mais difíceis do Enem, hein? É verdade. E é lá do PPL ainda. Tá ali. Já deixei até tudo prontinho. Essa aqui. Eu vou fazer essa 84 com você primeiro, e depois eu vou dar tempo para você fazer a de cima, que é mais difícil, né? Mas não digo mais difícil, mas ela é... Jesus amado, o que foi isso? Volte, questão, volte. 84, vou fazer com você. Essa é uma das questões que eu mais assim fiz em plantões e nas estradas da vida. O pessoal me pergunta muito e é difícil assim o pessoal entender. E eu percebi assim, por que é difícil o pessoal entender? Porque eu faço ela em partes, porque eu penso em partes. Mas eu estou pensando em mim. Eu tenho que pensar no aluno que precisa entender isso. Então eu tenho que pensar na didática. Não é na resolução, na resposta, no conteúdo do conhecimento. E sim na forma como a pessoa pode entender isso. Isso significa didática. É a arte de se fazer entender. Então, vamos lá. Vamos nos fazer entender. Essa questão é uma questão bem complicada, porque ela vai trabalhar com algumas coisinhas assim em você que talvez você não perceba, mas não estejam tão sólidas. O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir de destilação do minério calcosito. Durante esse processo ocorre o aquecimento do sulfeto na presença do oxigênio de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o oxigênio produzindo SO2 conforme a equação química abaixo. Então, estranhamente, é um texto que é irrelevante no Enem, porque no Enem normalmente tudo é relevante. Embaixo, as massas molares são, ok, considere, aí começa a violência gratuita. Considere, ou considerando, que se queira obter 16 mols de metal do produto. Tu viu só que coisa interessante? Ó, em uma reação cujo rendimento é 80%. Aí eu vou te perguntar. Aí eu vou ter que te perguntar. Ele tá te perguntando o rendimento? Ah, não. Ele tá fazendo o quê? Te dando o rendimento. E esse é o problema. E olha que interessante, ele não te deu um valor do produto? Não foi um valor informado pela questão, sim ou não? 16 mols não é de cobre, cobre não é produto, sim ou não? Viu só? Já começa montando a equação se quiser. Então ele está te dizendo que tu quer obter 16 mols com 80% de rendimento. Qual é a massa de calcosita, de sulfeto de cobre? Como é que você faria com 85 regras de 3? Ah, professor, eu faria normal e faria o que eu achei é 100%, o rendimento é X. Tu vai errar. Ah, professor, está sendo negativo? Não, querido, é que tu não está entendendo. Para tu obter aquela quantidade, tu tem que pôr a mais. Lembra do exemplo da caixa d'água? Do jeito que tu está fazendo a menos. Não entendi. Viu? Esse é o detalhe. Lembra que eu fiz um exemplo de uma caixa d'água para você e eu fiz 2 caixas d'água de mesmo tamanho, sim ou não? Aí eu disse assim, se o rendimento fosse 100%, toda a aguinha daqui cairia e encheria a outra, 100%. Mas o meu cano está furado. Então, se eu encher uma caixa d'água inteira, completa, ó, ela vai baixar, vai baixar, vai baixar, vai sumir a água. Ó, cadê? Já era. E ela não vai encher essa aqui. Então, se o meu objetivo, por exemplo, é encher essa caixa d'água, eu tenho que colocar mais. Em matemática, é como se você tivesse 1,2, entende? Você tem 120%, 130%, 140%. É tipo inflação, entende? Está aumentando a coisa, não está diminuindo.
Então, se você fizer sua continha e o que eu achei é 180x, tu tá descontando. E tu não pode descontar. Tu tem que acrescer. E isso eu percebi em muitas tentativas de alunos, que o pessoal tem dificuldade de lidar com a inflação. Né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Criei esse esqueminha para você. Se você seguir, você consegue chegar lá brincando e as suas contas vão ser super fáceis. Eu te provo. Vamos lá. Olha como não é tão difícil. Eu vou começar montando a linha do rendimento. Então, eu vou começar aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Tá? Tá, professor, eu não preciso disso. Que bom, querido. Fico muito feliz. Certo? Eu só estou te dando uma sugestão para você fazer isso. Então vamos lá. Na terceira linha, vamos começar aqui, ó. Ele me deu o rendimento que é de 80%. Então eu já vou colocar aqui embaixo, porque eu vou obter a minha resposta, e a resposta é: qual é a quantidade de calcosita que eu vou obter em quilos, em gramas? Então vai ser X gramas de calcosita. Viu como é que começa a se preencher isso aqui quase que sozinho? Aí, como eu te disse assim, ó, eles vão me dar uma informação do produto. Ó, informado pela questão. O que eles me informaram do produto? 16 mols do produto. Assim. Mols do produto, que é o cobre. Eu quero fazer 16 mols do cobre com 80% de rendimento. E a minha pergunta é, quanto de calcosita eu preciso? Tá, então como é que tu vai descobrir isso? Ah, é muito fácil. Você primeiro precisa ver, com 80% de rendimento, quanto que? Tudo bem? Quantos mols de cobre, ok, uma quantidade de calcosita fará. Ah, mas como é que eu vou saber essa quantidade de calcosita? É muito fácil. Você pode lembrar da primeira linha que ela é sempre perfeita, ela é sempre ideal. E ela vai ser respondida pela sua tabelinha MMMV. Mas e cadê minha tabelinha MMMV? Calma, querido. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, deu. Tá lá. Deu? Vamos lá? Tá ali a minha tabelinha MMMV. Aí a equação já está pronta, né? Ele falou deste e deste. Então eu vou escrevê-los na minha equação, que é o Cu2S, ou CuS2, Cu2S, isso aí, dando 2 cobre, isso, cobre. E aí ele te pede massa de cobre e mol, de calcosita e mol de cobre. Então a sua primeira linha, ela tem que ser formada por esses dois números aqui. Ó, o número do mol... Não entendi, pessoal. Ah, tá muito mal explicado, pessoal. Muito mal explicado, muito ruim. É que assim, querido, ó, aqui tá escrito mol de cobre, então em cima tem que ir mol de cobre. Por isso que eu fui olhar lá em cima o mol de cobre e consultar a tabelinha. Exatamente. Tá, e por que tu tá olhando gramas de calcosita? Porque aqui tem gramas de calcosita, é massa de calcosita. Então eu vou consultar a massa de calcosita primeiro para ver como as coisas funcionam. Ai, mas é que essa aqui eu me atrapalhei, confesso, eu tava entendendo, mas aqui na parte da massa eu me perdi. Essa foi difícil, me atrapalhei, já pensei que não tinha entendido nada. Tá, 63,5 vezes 2, quanto é que dá? Número quebrado, não sei fazer conta. Tá, faz 63. 63 vezes 2, quanto é que dá? 126. Meio vezes 2, 1. 126 mais 1, não pode ser. É, 127 mais 32. Né? Ó, 120 mais 30, 150. 7 mais 2, 9. Meu Deus do céu, eu sou um fenômeno. Pois é, 159. Tu tá entendendo? Tá vendo aí onde a gente tá chegando? Agora você tem ali, ó, olha só, 159 gramas de calcosita. Tem que fazer 2 mols de cobre. Isto se o rendimento for de 100%. Porém, como o rendimento não é de 100%, é de 80%, 159 gramas de calcosita farão X. Entendi? Ah, não, agora me perdi. Ó, exatamente o que o professor mostrou para ti, ó. Aqui, ó.
você vai colocar o rendimento que a questão te deu, o rendimento, 80, 80. Aí já pode colocar 100 em cima, sempre 100 em cima, pode ficar bem tranquilo. A questão sempre vai te dar um número aqui, você vai botar o número aqui. Aí aqui você vai ter uma incógnita. Esse valor que você tem aqui tem que ser igual, porque você precisa corrigir a proporção. Porque você precisa saber, com essa informação que você tem aqui, quanto de produto vai ser feito. Porque não vai ser feito isso. Olha só, 159 não vão fazer 2. Por quê? Porque o rendimento não é de 100%. Então, 159, a mangueira está furada, o cano está furado, a água está saindo, não vai encher aquela minha caixa d'água. Os mesmos 159 que eu tenho aqui vão fazer menos mols de cobre. Mas menos quanto, querido? Agora tu vai ter que fazer comigo. Quanto é que vai dar aquele X ali? Faça a mínima ideia, professor. Ó, numa regra de 3 composta, quando aqui não muda, você não mexe. Você olha só para cá, só para cá. Daqui para cá, 100 para 80, diminuiu quantas vezes? 20%. Desconta 20% aqui. Aí, como é que tu acha que eu vou saber quanto é 20% de 2? 40 centavos. Aí vai dar um descontinho e já paga 1,60. Claro, claro. Já dá uma choradinha ali, o pessoal sempre cai. Certo? Faz aí, ó. Ó, 1,60. E se ficasse fazendo de durão, tu diz assim, ó, tá, então eu vou olhar em outra loja, depois qualquer coisa eu volto aqui. É assim que funciona. Claro, é isso aí. 1,60. Viu só? Tá, mas e não é a resposta? Calma, querido. Agora a gente vai chegar lá. Olha ali, olha ali. Hã? Hã? Então significa que se 159 gramas de calcosita com um rendimento de 80%, que é o que eu quero, produzem 1,6 mol de cobre, X ou Y de calcosita produzirá 16 com o mesmo rendimento. Então você achou com o mesmo rendimento a proporção correta. A diferença entre esses dois valores. Tá, mas eu não tô achando graça, eu não tô achando legal, eu não achei resposta ainda. Como não, querido? De 1,6 para 16 aumentou quantas vezes? 10. Então daqui para cá aumenta quantas vezes? 10. E o seu Y dá o quê? 10. Não, dá 1.590, querido. Não assusta o educador. Tá aí, ó, fechou. Toma, bem feito! Não deu D. Mas foi pertinho da D. Quando não é a D, é pertinho. Você tá muito negativo, muito negativo. Bom, para ver se eu conseguir me fazer entender, eu sei que isso é difícil, tentem fazer a de cima. Ou não, parei. Ah, não. Ai, quase fartei ela. Não é a de cima, ai, é a 101. É, subiu a pressão até agora aqui, Jesus. Senão vai todo o trabalho fora, né? Aí o pessoal vai jogar coisa em mim. 101. Maravilhosa, 101. Vou fazer o preenchimento da tabela, quer ver? Olha como fica fácil. Você vai fazer assim, ó. Vou colocar aqui para você. Ó, você tem um rendimento de 50, daí você já coloca 50. Essa linha do rendimento é super fácil, ó. 50 e 100. Viu como não é difícil? Já preencheu uma coluna. Aí, a pergunta da questão é quanto reagente você vai fazer em quilos. Então você já sabe que você vai ter X quilos de ácido. Portanto, toda essa coluna aqui, ela precisa ser massa de ácido. Você já sabe disso. Você já sabe, inclusive, que aqui em cima você vai colocar 138 gramas de ácido. Ué, por quê? Porque é a massa do ácido da tabelinha MMMV, que a própria prova deu para você, né? A própria questão do Enem te disse que a massa molar do ácido é 138. O Enem sempre dá, só Uhum. a tabela, né? Aí fica uma alegria, não precisa nem pensar muito, é só botar a massinha que ele te dá. Já ajuda até a direcionar, né, a substância, muito bom. E daí embaixo, você sabe que você vai colocar 138 de novo. Por que eu vou colocar 138 de novo? Ora, querido, porque 138 de ácido fazem, ou produz, na verdade, essa quantia produz 180 de AS, que é a da tabelinha MMMV, tá vendo? Que a própria questão te deu. A questão te deu 180 de massa molar para o AS, né? Oi. A gente põe 138 na segunda linha. É isso, olha como faz sentido o que eu vou te dizer agora. 138, querida, de ácido, nessa primeira linha tudo bem, beleza, isso é muito importante. 138 de ácido farão 180 de AS se o rendimento for 100%. Logo, se o rendimento for 50%, Laurinha, 138 farão X. Viu só? Como melhorou? E olha que legal agora, ó. Tu já consegue até descobrir uma informação super boa para tu fazer tua conta.
Esse teu x aqui vai ser igual a... É bem fácil de fazer essa continha, né? Daqui para cá dividiu por 2, daqui para cá tem que dividir por quanto? 2. Então o teu x vai ser igual a 90. Viu só? Então, o que significa o rendimento de 50%? Se 132 faziam 180, agora, desculpa, 138, 138 não fazem mais 180, faz a metade, faz 90. Por quê? Porque o cano está furado, porque o cano está entupido, porque não botaram direito na caixa d'água, entendeu? Tem várias circunstâncias que nos levam a este ponto. Tá, professor, mas e esse número aqui? Tu me enganou, tu disse que eles davam no exercício e não deram no exercício. Tu tens razão, falha minha, gafe do educador. Pode xingar o educador, pode criticar o docente. Eles não te deram diretamente, mas eles te disseram que um comprimido de aspirina leva meio grama, não 500 miligramas, meio grama de ácido acetil salicílico, AS. Como você quer um lote de 900 mil comprimidos, mas é muito comprimido, né, professor? É muito dor de cabeça, é verdade. Você vai ter X gramas. Então, daqui para cá, você dividiu por 2. Aí pode fazer isso? Deve. Daqui para cá, você divide por 2. O seu X vai ser igual a 450 mil gramas. Professor, mas eles estão pedindo em quilos, eu não posso colocar em quilos? Deve. 450 quilos. Prontinho. 450 quilos. Então, em poucas palavras, pessoal, eu percebi que a maioria dos alunos tinha problemas com isso porque não enxergava o processo completo. Fragmentava demais. E, às vezes, quando a gente fragmenta demais, a gente esquece o que a gente está fazendo. Entende? É o grande dilema da parte totalidade. Às vezes, quando se aprofunda muito a parte, se esquece do todo. Então, é legal que você veja tudo junto para ficar fácil. Opa! Não acabou a questão, eu não estou vendo alternativa e se der errado. Homem de pouca fé. 90 para cá, querido, aumentou 5 vezes, tá vendo? Porque é tabuada do 9, né? Do 9 eu não gosto, do 5 então. Do 5 eu sei. 5 vezes 9 dá, tá ali, 45. 90 vezes 5, 450. Multiplica por 5 aqui. Mas, professor, eu vou demorar para fazer. Para aí, professor. 5 vezes 8. Não. Faz 5 vezes 100, 5 vezes 30, 5 vezes 8. Não pode ser. Pode. 5 vezes 100 dá 500. 5 vezes 30, 150. 650. Vezes 8, 40. 690. Viu só? Exatamente. Professor, você está na 4ª série ainda? Quilos, né? Porque estamos vendo em quilos. Assim. Eu faço contas de um jeito muito burro.